Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem? Tia Natália estava morrendo de saudade de dar aula para vocês, sabiam? Hoje pode parecer segunda-feira, mas não é segunda. Hoje é terça-feira. Isso mesmo, terça-feira. E vocês sabem que nós estamos atualizando o nosso livro de vivências e valores, não é mesmo? E que essas semanas nós estamos falando sobre as nossas emoções. Isso mesmo, nós estamos falando sobre nossas emoções. E hoje eu quero contar para vocês a história de uma pessoa que era muito zangado. Isso mesmo. Sabe de quem é que eu quero falar? Sobre Zaqueu. Zaqueu era um personagem bíblico e ele existiu de verdade no tempo de Jesus. Vocês sabiam disso? Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Ele cobrava dinheiro das pessoas e por isso as pessoas ficavam muito tristes com Zaqueu e não gostavam de ter Zaqueu por perto. Mas sabe por quê? Não era só porque Zaqueu era um cobrador. Não era só por isso. Sabe por que era? É porque quando ele ia cobrar o dinheiro das pessoas, ele não cobrava direito. Ele cobrava zangado. Ele falava feio com as pessoas. E outra coisa, ele pegava mais dinheiro do que ele deveria. Se era preciso ele pegar R$ 5, ele pegava 10. Sabiam disso? E isso não é legal. E por isso, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a se afastar de Zaqueu. Elas começaram a se afastar dele, porque Zaqueu não gostava de dividir as coisas dele com ninguém. Ele não gostava de levar amiguinhos para casa. Ele não gostava de brincar com as outras pessoas, se divertir. Ele só andava zangado, com a cara feia, desse jeito. E quando ele ia cobrar uma pessoa, ele cobrava com a cara de zangado. E por isso, muitos não gostavam de Zaqueu. Alguns tinham medo e outros não gostavam do jeito que ele era. Isso mesmo. Mas um dia, Zaqueu teve a oportunidade de mudar essa história. Sabe por quê? Porque um dia ele ouviu falar que Jesus iria passar lá por onde ele mora. Tem um detalhe, Zaqueu era baixinho, pequenininho. Ele não tinha crescido muito. Então, quando as pessoas passassem pela rua junto com Jesus, já que Jesus andava com uma multidão ao seu redor, Zaqueu não iria conseguir ver ele, porque ele era muito pequenininho. Mas ele estava com vontade de ver Jesus, porque ele já estava ficando muito triste das pessoas não gostarem de ele de estar por perto, de ele estar por perto. Então, um dia, Jesus foi passando pela cidade onde Zaqueu morava e Zaqueu já sabia que isso ia acontecer. Então, ele correu e foi lá para a rua ver se encontrava Jesus. E quando ele chegou na rua, como ele imaginou, tinham muitas pessoas e ele não conseguia olhar Jesus. Então, ele correu e subiu em uma árvore. Quando ele subiu nessa árvore, que ele chegou lá em cima, que ele conseguiu ver Jesus, Jesus parou, olhou para Zaqueu lá em cima daquela árvore e disse assim: desça daí, Zaqueu, hoje eu vou comer na sua casa. E Zaqueu ficou assim, assustado, e as outras pessoas também ficaram assustadas. Mas Jesus vai comer na casa desse homem, que é um homem muito mau, que só vive zangado, que fica pegando dinheiro dos outros. Ah, gente, sim, Jesus foi comer na casa dele. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que, apesar de tudo, Zaqueu estava se arrependendo das coisas que ele estava fazendo e que ele não queria mais ser um homem zangado. Ele queria ser um homem feliz. E depois daquele dia que Jesus comeu na casa de Zaqueu, tudo mudou, porque Jesus disse que a partir daquele dia a salvação tinha entrado na casa de Zaqueu. Então Zaqueu devolveu tudo que ele tinha pego das pessoas, tudo mesmo. E aí ele começou a sorrir e ele não era mais zangado. Agora ele era feliz. Ele agora era um bom amigo, uma boa pessoa. E Jesus foi que transformou o coração de Zaqueu. A nossa aulinha de hoje
vai falar sobre coisas erradas que as pessoas fazem, como não dividir brinquedo, como pisar no pé do colega e não pedir desculpas, sobre muitas coisas que as pessoas fazem e que não são legais e que ficam muitas vezes, zangados. Então, vocês vão aprender muitas coisas legais na nossa aula de hoje, tá bom? Espero vocês já na nossa aulinha. Um beijo e até mais!